Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Se nos surpreendemos quando olhamos para o panorama atual do nosso país, só podemos culpar a nossa ingenuidade. Ingenuidade quando achamos que os políticos que temos se regulam por uma ética que de facto é completamente aceitável e está virada para aquilo que são o servir os cidadãos. Ingenuidade quando achamos que os partidos estão estruturados atualmente para olhar para o país e resolver os problemas dos cidadãos. Ingenuidade quando achamos que comissões parlamentares de inquérito vão ser verdadeiramente transparentes. Ingenuidade quando, sabendo que o princípio está na Constituição, acreditamos mesmo que existe na nossa democracia separação de poderes. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema do mês de maio, à deriva. Nós não tínhamos a mínima ideia de que íamos ter tanto conteúdo. Bem, antecipávamos que sim, olhando para aquilo que tem sido a realidade política dos últimos anos em Portugal. O que não sabíamos é que seria um despejo avassalador de conteúdo para os nossos programas. Agradecemos as suas excelências, mas voltemos à análise. É que, por exemplo, ingenuidade é nós olharmos para esta situação do computador que tinha segredos de Estado e que estava indevidamente na mão de um assessor que tinha sido despedido, e depois ver que o diretor do SIS tem uma versão que é contrariada por aquela que é a entidade, a CIRP, que fiscaliza o SIS. Olha, ingenuidade, quando olhamos, por exemplo, para aquilo que é uma reportagem bastante atual da revista Sábado, onde diz que quase metade dos gestores das empresas públicas pertencem a um único partido, e este, no caso, é o PS. E alguns dos acontecimentos, algumas dos factos verificados pela Sábado são verdadeiramente sui generis. Olhemos, por exemplo, para a Parque Escolar. A Parque Escolar não tem nem presidente, nem tem responsável pelas contas. Não precisa, porque a Parque Escolar desde 2018 que não apresenta contas ao Estado, ou seja, que não presta contas a si, cidadão português que paga os seus impostos. Mas não há problema nenhum, porque só em abril a Parque Escolar adjudicou sensivelmente 16 milhões dos nossos euros, só Deus sabe para quê. E já creio que nem Deus saiba bem o que é que acontece. E depois as mentiras sucedem-se. E quando... Não digo mentiras porque é uma questão semântica, nas palavras, creio que, de uma ministra, mas lembrei-me do poeta inglês Alexander Pope, que diz que quem mente não tem a noção da tarefa hercúlea que carrega aos seus ombros, porque agora vai ter que inventar outras 20 mentiras para suportar a primeira. Interessante. Digo eu que não percebo nada disto.
e é nosso convidado de hoje, esta sexta-feira que vai encerrar a semana, alguém que tem um largo percurso aqui enquanto voz livre e independente, sentado à mesa connosco e que de facto tem daquelas frases que acabam por ficar no histórico do Isto é o Povo a Falar. Uma delas, relembro, é: João, eu não sei o que é que acontece àqueles deputados quando eles são eleitos e se sentam na cadeira, não sei se lhes sobe qualquer coisa pelo corpo acima e esquecem-se dos cidadãos. João Chaves, muito boa noite. Obrigado por estares aqui connosco. É sempre um gosto conversar contigo. E, de facto, estes últimos meses têm sido profícuos em matéria para várias novelas, não é? Qual é que tem sido a tua análise, o que é que tens visto daquilo que tem acontecido? Depois de ver a entrevista de ontem daquele senhor que conseguiu chegar a ministro, o Galamba, João Galamba. Ai, que caramba, Galamba, a dizer que tem todas as condições para se manter como ministro, eu fico sem condição nenhuma de dizer seja o que for. Portanto, não consigo dizer absolutamente nada. Acho que tudo está correto e que eu é que estou mal. E, portanto, tenho que começar a entrar aqui em estúdio a fazer o pino. Por exemplo, que era muito mais correto. Seria mais correto para me adaptar àquilo que tenho visto. É a única forma de eu conseguir, de facto, estar sintonizado com o que se tem passado. E é genérico. E é genérico, isso é que é lamentável. É genérico. Nós assistimos a estas cenas tristes deste pseudo-ministro, aqui nem pseudo-ministro é, a arrogância que tem, hoje percebo, é para tapar tanta estupidez, tanta... nem sei como é que é de adjetivar isto. E depois eu tenho que chegar à conclusão que a culpa não é dele. Porque, de facto, a culpa não é dele. A culpa é de quem está acima dele, que é do Primeiro-Ministro, e a culpa é de quem está acima do Primeiro-Ministro, que é da Assembleia da República, e a culpa é de quem está acima da Assembleia da República, que é quem? É o povo. É o povo que os colocou lá todos, portanto, têm exatamente aquilo que pediram. E pediram em maioria. Portanto, maioria que tem uma curiosidade até agora. A única coisa que eu consegui ver foi a maioria de greves, a maioria de vigarizes, a maioria de mentiras, a maioria de situações anacrónicas, por exemplo, como aquela que assistimos na Assembleia da República face a um partido que eu nem gosto. Eu não gosto, já o disse abertamente, não defendo minimamente, e posso explicar depois porquê, mas independentemente disso... A postura de Augusto Santos Silva. A postura de Augusto Santos Silva perante um partido que, gosto ou não, está lá e é livre de fazer o que quiser, desde que não entre para lá, não mate ninguém, não esfole ninguém, faça o que quiser e eles é que têm que assumir responsabilidades. Há mínimos? Não acho que tenham sido ultrapassados, puseram lá uns cartazes, podem ser hipócritas, podem ser idiotas, podem ser tudo, mas tinham esse direito. Portanto, aquilo foi uma aula dada por um mau professor, muito mau professor, uma pessoa ressabiada, que tem todo o aspecto de ser ressabiada desde há muitos anos, e que pensa que assim vai a algum lugar, e não vai. Depois teve um azar, logo a seguir, que é ser apanhado numa conversa onde se vê o tipo de raciocínio que aquele ser tem, e depois ainda se vê melhor, ainda conseguiu confirmar com a reação que teve perante aquilo em que foi apanhado. Portanto, nós estamos entregues... Quase culpar os jornalistas. Foi o verdadeiro culpado, porque ele andava lá com uma câmara, mas devia andar com a câmara desligada. No meio daquilo tudo, há uma certeza que eu tenho. Salvo erro, eram 4 pessoas ou 5 que lá estavam. Um Lambotas, que não sei o nome, qualquer, de um fulano que lá estava, depois estava lá o presidente, que dizem que é da nossa República, tem o primeiro-ministro, e estava a mulher do primeiro-ministro, foi a única pessoa com cabeça. A única pessoa com cabeça que disse ali, atenção, a uma câmara. Agarrou no marido e levou-o, porque ele precisa de ser levado. Continuar a falar, porque agora estou a rir, não é? O que é que tu queres que eu faça? É a única coisa que se pode dizer, infelizmente. Isto espero que não seja mostrado em lado nenhum lá fora, porque senão isto pensam que eu vivo num circo. E eu não vivo num circo, eu vivo num país excepcional, que o único defeito que tem é ter estes
esta gente Olha, João, eu falei muito A desgovernar. agora na nota introdutória de ingenuidade, mas não foi ingenuidade eu mencionar, por exemplo, a separação de poderes. E isso é uma das coisas que me preocupa nos últimos tempos, é ver que o princípio constitucional da separação de poderes não me parece que esteja de todo garantido. E isto cria aqui, de facto, uma preocupação quanto à saúde da nossa democracia. Eu já há muito tempo que digo que isso está na Constituição. E a Constituição há muito tempo que eu digo que é o melhor livro de ficção alguma vez escrito em português. Infelizmente é essa a conclusão a que se tem que chegar. E essa separação de poderes vê-se, porque na mesma revista Sábado, em que se verifica aí aquilo que falaste sobre as empresas, etc., e lá chegaremos, apesar de não haver muito a dizer, porque... Pronto. Só curiosidade. Aquilo é uma... Pronto, nem sei porque é que se falou nisso. Aquilo é uma coisa já tão antiga. Vais falar do artigo do diretor adjunto. Exatamente. António José Vilela. Quando temos alguém que diz, e ainda não foi preso, portanto, se não foi preso é porque aquilo que disse é verdade, que diz o que se passa, nomeadamente, com... Isto foi tudo por causa de um computador. E ainda ontem eu vi um canal televisivo onde as pessoas diziam que isto tinha sido um exagero e, por amor de Deus, e não sei o quê. De facto, tem razão. Tudo isto são tantos exageros que não vale a pena falarmos em exageros nenhuns, e o melhor é, eu não trouxe, estava para trazer, porque fazia tensões de ter trazido uma bola e eu atirava-te a bola. E tu ficavas logo distraído e acabava o programa, porque com uma bola o povo português fica logo completamente... O problema fica resolvido. Ou uma bola ou um árbitro, nem que seja em papelão e tal, eles diziam as coisas, dizem aquilo que não conseguem dizer onde deviam, e depois pronto, fica o assunto resolvido. Mas eles diziam que isto era um exagero. Falaste destas coisas, do computador e do SIS e não sei o que. Ora, nesse artigo vê-se, primeiro, chama-nos a atenção para uma coisa que todos o comum popular já dizia ou desconfiava, que é, isto já é de há muito tempo, não é de agora. Exatamente. Já é de há muito tempo, não é de agora. Portanto, se eu tenho um presidente, dito Presidente da República, que eu cada vez considero menos meu presidente, a fazer o que faz, que ainda por cima diz que é constitucionalista. Eu não sei se foi por cunha ou não, porque a mãe acho que meteu uma cunha quando ele estava na 4ª classe para tirar uma nota maior, não sei, a partir daí eu não sei se também aconteceu o mesmo. Portanto, ele não deve ser muito grande constitucionalista, porque se fosse, obrigava a que tudo isto não pudesse acontecer. Ponto. Ele, como Presidente da Nação, como Presidente da República, como grande constitucionalista que dizem que é, pura e simplesmente dizia isto. Enquanto eu aqui tiver isto, não. Quando vier outro, faça o que quiser. Mas depois o povo português tem sempre aquela tendência que é, os outros também já faziam antes. E o problema fica resolvido. E a verdade é que, infelizmente, parece-me que isto já dura há 30 anos. Sim, ele inclusive diz neste artigo que estas forças de segurança, por assim dizer, do Estado... Segurança? Mas chama-se isso Forças de Segurança? Eu não sei. Que inclusive... As segurança são para segurar o povo, para ajudar o povo, para apoiar o povo. Inclusive tem feito, e já é normal na atuação deles, desde escutas não autorizadas até fazer relatórios sobre determinadas atividades. E António José Vilela fala, inclusive, aqui numa menção de Ramiro Ladeiro Monteiro, que diz que teria recebido um pedido para averiguar se Pedro Santana Lopes podia representar um perigo para a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à Câmara de Lisboa. Ou seja, há fecheiros sobre os políticos, há fecheiros sobre empresários, mas é este o trabalho. Sinceramente não vou acreditar, porque isso faz-me lembrar também aquela história do avião, a ver se arranjavam um avião para vir mais rápido. Eu não acredito que alguma vez fossem capazes de fazer uma coisa dessa. Qual? O avião que era suposto ser alterado a saída? Não acredito nisso. Ninguém mandou nenhum e-mail, não é? Eu acho que anda aí gente às vezes a imaginar coisas que não têm nada a ver com a realidade. E quando assistes a esta instrumentalização, o que assusta-me.
Assusta-me, seriamente assusta-me. Tudo isso que aí disseste, isso está corretíssimo e uma democracia ou uma ditadura, ou seja, o que for, tem que ter meios de defesa e de sustentação daquilo que existe. Isso é evidente. E que façam escutas e não sei o quê, acho que fazem muito bem, mas com regras, como existem noutros países, ditos civilizados, e com gente a supervisionar tudo isso. Ora, aquilo que aí deixa... o artigo do António José Vilela, para mim, é gravíssimo. É muito mais grave que tudo isto que andamos aqui a discutir lá do computador ou do meio computador, mas também já lá chegarei. Eu trabalho já em empresas, coisa que estes senhores não sei se alguma vez trabalharam. A maior parte daqueles que andam nesses lugares, nesses gabinetes, conseguem lá sentar-se, mas não sei se alguma vez trabalharam. Eles saíram dos bancos da escola e foram diretos para ali. Depois, claro, uma pessoa quando... nem sei se pode ser considerado responsável, porque um irresponsável ou inimputável, mas pronto, com aquela idade com que entram, devem ser ainda inimputáveis. E depois também não têm hipótese de aprender muito mais e vê-se os resultados que têm sido. Nesse aspecto, tiro o chapéu à iniciativa liberal, que chamou a atenção e que disse: andamos aqui a discutir o assunto da TAP, mas nós temos muito mais TAPs, muito mais aviões aí a voar e, pelos vistos, parece que acertou na MUS. Agora, eu pergunto, o que é que andam a fazer na Assembleia da República? O que é que anda a fazer a Assembleia da República? Para que é que serve a Assembleia da República? Estão a dizer que não apresentam contas, há aí uma empresa que não apresenta contas desde, como disseste, desde 2018. E foi dito, depois, segundo li, que não senhor, que isso não era correto, porque estava a ser analisado pelo Conselho Fiscal. Tu disseste aí que quando uma pessoa diz uma mentira, depois tem que inventar com outras o peso, tem que ainda vão então, ainda tem que aumentar, ainda tem que dizer muitas mais, porque alguém que saiba como é que funciona ou como deveria funcionar um relatório de contas, um Conselho Fiscal está há 5 anos, nós já estamos em 2000. Eu não sei se ao dizerem essa mentira se verificaram o ano em que estavam. Eu só posso aceitar isso como verdadeiro. Afinal, nós estamos em 2023. Desculpe, temos que dizer outra coisa. Porque isso é de uma. Isto é chamarem ao povo declaradamente burro de frente. Burro de frente. E, de facto, o povo tem sido burro porque o povo é que é o grande culpado. Temos que começar a dizer as coisas. O povo é que é o grande culpado. Eu já o disse várias vezes. Defendo, luto por ele, porque sei que há muita gente que tenta fazer com que ele se tape, nomeadamente com as bolas e com isso tudo. Mas o povo é que é o grande culpado, o povo é que lá os pôs. E João, és claramente a pessoa, desde o início, que mais tem apelado à participação cívica das pessoas, com certeza. Nomeadamente sempre que nos aproximamos de datas em que há eleições, seja para o que for. Aqui conseguimos sempre ouvir a tua voz a pedir, por favor, saiam de casa e votem, façam manifestem-se, assumam-se como cidadãos. Antes de se assumirem como qualquer elemento de um partido, assumam-se primeiramente como cidadãos. É aquilo que eu acho que é fundamental. E depois façam exercer essa cidadania dentro dos partidos que quiserem ou não. Infelizmente, ainda temos que viver com partidos obrigatoriamente. Eu não estou a dizer que eu sou 100% a favor da existência de partidos, como é óbvio. Agora, que não sejam os partidos a condicionar a minha existência como cidadão. Agora, tudo isto, e voltando ao artigo do António José Vilela, é gravíssimo. É gravíssimo. Não pode ser, isto não é um feudo de ninguém. Sim, mas isto passou em branco. E como é que eu não quero voltar, mas deixa-me só voltar aqui atrás um bocadinho. Eu acho que o €500 mil da Alexandra Reis já é pouco perante tão grande quantidade de informação que temos recebido por causa daquilo que se iniciou com essa questão. Mas não achar que um grupo parlamentar, juntamente com o Ministro, faz uma reunião preparatória da presença da administradora da TAP perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, se isso não é suficientemente grave para pôr este sistema em xeque, eu já não sei o que é grave. Não é grave, porque uma coisa mais grave que isso é virem eles logo a seguir dizerem que isso era normal. Portanto,
Eu acho que a gravidade do assunto fica definida quando alguém, lá está, é mais uma, só pode ser mais uma mentira para ver se está pela mentira inicial. Mas, como dizia bem, o povo tem a mania de dizer mais rápido apanhar um coxo que um aldrabão que um coxo. E é o que está a acontecer aqui. As mentiras são sucessivas. Nós vivemos em mentira. Isto já é uma mentira. Tudo isto é uma mentira pegada. Tudo isto em que estamos a viver em Portugal, infelizmente, neste momento, é uma mentira pegada. E não há ninguém que diga alto para o baile, o rei vai nu e vamos fazer um reset. Vamos fazer um reset. Vamos dizer que isto não aconteceu. E não é só nos últimos 7 anos. É que toda a gente se esquece. O PS está lá há muitos anos. O PSD, eu sobre o PSD, para que não digam, lá vai falar mal do PS. Não. Para mim, eu já disse muitas vezes, a diferença entre o PS e o PSD é o D. Ponto. PSD. Pronto. Não se consegue assumir atualmente como uma verdadeira oposição. Acho que deveria ter muito mais força, etc. Mas se assumisse, não sei quais seriam os resultados. Uma coisa é certa, isto tem que mudar, seja para quem for, mas assim não. Eu não sei por onde é de ir, também já o disse, isto é repetitivo. Creio que num dos primeiros programas a que vim, me fizeste uma pergunta que eu disse, eu não sei por onde é de ir. Sei é por aqui que não devo ir. E isto é que é verdade e nós temos que chamar a atenção, as pessoas têm que abrir os olhos, deixem de estar entorpecidas pelos futebols, pelas telenovelas, pelos Big Brothers, por essas coisas todas, e comecem a ver, porque isto é a casa deles. Isto é a nossa casa. A minha casa não deixo que ninguém venha mandar bitites, decidir o que eu devo fazer ou não. Então porquê é que eu hei de decidir na minha casa global? Na nossa casa global, que é onde nós vivemos, que é Portugal, que é uma casa fantástica, solarenga, com ótimo ambiente, etc., tem de ser as pessoas a decidir. E não é um sistema comunista, nem pouco mais ou menos. Não, mas aqui é um sistema de cidadania. Aqui a questão, João, é quando nós olhamos, por exemplo, para o Estado e vemos esta questão das empresas públicas que não apresentam aquilo que é suposto apresentar, depois em que posição é que ficam os privados? Experimenta não apresentares tu a tua declaração de rendimentos. Experimenta uma empresa não ter as contas em dia e todos nós sabemos o que é que isso pode implicar para a vida dessa empresa. Ou seja, esta decalagem entre aquilo que é exigido aos cidadãos e às empresas e aquilo que o Estado faz, bem, se isto não tiver consequências, João, eu não sei. João, eu percebo isso, mas por incrível que pareça, não culpo a empresa ou as empresas que façam isso, sejam elas públicas ou privadas. Eu culpo os órgãos de fiscalização que permitem que isso aconteça. E é esse o grande problema de Portugal. Portugal anunciam-se medidas que nunca são concretizadas e ninguém diz, atenção, foi dito isto e afinal onde é que está? Não. Ou então fazem-se... Vamos ver uma coisa que da última vez, cá tive, penso que falei. Vemos as estradas, estão cheias de retalhos, de buracos, etc, etc. Espera aí, eu ainda agora estive lá fora novamente. Eu não vi nada disso. Eu não vi nada disso. Alguém me disse sobre Londres, João, isto não é bem assim, e vivo lá. Porque estive em Londres, só no meio de Londres, a mesma rua foi 3 vezes reposta, porque foi aberta e foi não sei o quê. Eu disse, pois, a diferença é que, não sei se reparou naquilo que disse, num ano só, abriram e tornaram a colocar 3 vezes. Não vi lá buraco nenhum. Nós aqui, em 3 anos, abrimos 30 vezes e está sempre um buraco. É tudo esburacado. E digo isto porque o problema é esse. A fiscalização. Onde está a fiscalização? Quem é que diz, isto está mal? Portanto, vamos lá pôr direitinho e acabou. E não há mais pagamentos a ninguém. Fazia-se isso uma vez e o problema ficava sanado para sempre, porque ninguém quer pagar 2 vezes aquilo em que teria que pagar. A não ser que haja outros interesses. A não ser que... Haja outros interesses, que é aquilo que tem acontecido. Palmeiras falava em 20 mil milhões. Eu, por acaso, já há muito tempo que não estou com ele, embora da última vez que cá tivesse fosse com ele, esqueci-me de lhe perguntar, os 20 milhões estão atualizados ou com a inflação isto já vai em 25 ou 26? Ou mais 1.000 milhões de... Provavelmente. E agora com o PRR não sei qual será. Sim. E ao ver uma simples empresa, como tu dizes, a parte escolar, que devia estar quieta, parada e sem fazer absolutamente nada, só numa adjudicação, ou duas, num mês 17 milhões. 16 milhões. E muito. Sim.
Isso assusta-me porque, como tu disseste muitíssimo bem, então eles não dão cavaco, e não tem nada a ver com o cavaco. Não dão cavaco ao público. O povo não... Nós é que somos os acionistas do país, nós é que pagamos os nossos impostos. Não pagamos. Não Aí pagamos. eu tenho que estar em desacordo, porque os impostos, o nível de impostos que nós pagamos ainda não é suficiente. Portanto, ainda acho que devia aumentar mais. Estamos ao nível da Finlândia, da Islândia, ou lá o que é, não é? A nível, em termos de água, em termos... Ok. E, de facto, esta edição da revista Sábado depois tem um artigo que pergunta onde é que estão os boys do PS e quanto é que ganham. E sabe, mais do que quanto é que ganham, eu fico surpreendido é onde é que eles estão e onde é que eles não estão. Alguns estão sempre em algum lado, ou seja, saltam de uma empresa pública para outra empresa pública. Outros, o percurso costuma ser universidade, diretamente para uma assessoria e depois daí vão diretamente também para estas empresas públicas. Achas que isto pode ser saudável para o nível de gestão e da qualidade de gestão que as empresas públicas necessitam? É evidente que não, pelos resultados. Mas eu não me preocupa que alguém novo vá diretamente da faculdade para ali. Isso não me preocupa. O que me preocupa são os resultados finais. Os resultados finais são maus. E aquilo que se verifica é que isto parece quase que uma sociedade de cotas, em que o PS tem que ter lá, se calhar, a percentagem que teve em votos, nos representantes todos do Estado. Isso não é correto, não pode ser assim. Tem que ser encontrados. Há meios, aliás, eu nem sei se isso é legal, essas formas de escolher as pessoas sem qualquer critério. Eles dizem que as melhores são os mais inteligentes, os mais adaptados à circunstância, tudo e mais alguma coisa. Tem-se visto. É que isso é que me preocupa, é que só lá entram porque têm um determinado cartão partidário, mas nada. E essa é a principal base da seleção. Tem cartão partidário, muito bem, não tem. Aliás, vê-se aí uns casos. Eu não consegui decorar isso tudo, nem pouco mais ou menos que isso. Torna-se aflitivo, torna-se enjoativo. Ver pessoas que estão em determinados lugares e que são afastadas para darem entrada a um boy ou uma girl, só porque é boy ou girl, acho que não abona em nada a saúde deste país. Seja do Partido Socialista, seja do PSD, seja quem for, tem que ir para determinados lugares as pessoas competentes. E curiosamente, os lugares onde possam ser políticos não são esses. Não são esses. E depois há outras questões, só para sermos também justos, há empresas públicas que, por incrível que pareça, não têm sequer presidente, tal como aquela que mencionámos há pouco da Parque Escolar, mas a Imprensa Nacional, Casa da Moeda, que tem quase 800 trabalhadores, um volume de negócios em 2022 de 118 milhões de euros, responsável pelo cartão do cidadão e dos nossos passaportes, está há mais de um ano sem presidente. Isso só me leva a retirar uma conclusão. Vamos nos candidatar. Não, será que é necessário ter presidente? Pois, não sei. Pelo menos, nesse aspecto, há aí alguma poupança. Olha, a mim preocupa-me mais, por exemplo, nas águas. Eu pensava que isto era um ministério e que depois tinha o diretor-geral, não sei o quê. Não. Quando é preciso meter um boy, cria-se uma outra empresa. E cria-se uma outra empresa com assessores, com secretárias, com isso tudo. Eu pergunto, eu até pergunto uma coisa, como é que é possível haver tanto dinheiro para pagar a esta gente toda? É porque, como Claro que depois não dá para as estradas, nem dá para a saúde, nem dá para... Para que as pessoas tenham noção, há uma empresa que é Águas do Tejo Atlântico. Isso a mim...
que não está nem aparece sequer no site da Direção-Geral de Tesouro e Finanças. Bem, isso não me admira porque eu há uns anos atrás andava à procura de um terreno e estava para me associar com uma pessoa que era um economista, e ele entrou em contato, tinha visto um terreno e entrou em contato, soube que o proprietário era Estamo, uma coisa qualquer. Entrou em contato com eles, eles não sabiam que o terreno estava à venda. Isto passou-se comigo, não é com outra pessoa. Eles lá não sabiam que o terreno estava à venda. Tiveram que ir confirmar tudo e demoraram uns dias para confirmar. Portanto, eles nem sequer uma lista devem ter dos terrenos que têm. Acho que é melhor mudarmos de assunto e pensarmos em coisas sérias, porque isto é, de facto, tão ridículo, tão incrivelmente penoso, tão penalizante para o povo português. Tão penalizante. Nós estamos a falar de um povo, neste momento já vai quase com 4 milhões de pobres. Essa é que é a verdade, essa é que é a grande verdade. E digo isto ao Sr. Presidente da República de Portugal, e digo isto ao Sr. Primeiro-Ministro, e digo isto aos ministros, não, porque não existem ministros, nós não temos governo, essa é que é a realidade. Pronto, infelizmente era necessário rapidamente, tal como alguns presidentes destas empresas, arranjar um governo. Mas há um Primeiro-Ministro que tem a obrigação de o constituir e há um Presidente da República. Podem vir com as mentiras todas que quiserem e agora percebo porque é que mentem tanto. É por causa das mentiras anteriores. Mas é a altura de pensarem que não chega a 10 milhões de portugueses e quase metade já estão em pobreza. Essa é que é a realidade, seja ela socialista, social-democrata, ou seja de que coisa for. Portanto, é a altura de começarem a ser sérios. Já não basta parecer, têm mesmo que ser sérios. João, quando analisamos isto, uma das imagens que fica ao ler esta reportagem é que tentar entender o universo das empresas públicas é tentar montar um puzzle infinito, ou seja, que nunca vamos ter, de facto, todas as peças no lugar. Será que isto é propositado? Só ao dizer isso, eu estava já a ver a pergunta que querias fazer, daquilo que já nos conhecemos. A única conclusão a que se tem que chegar é que a falta de profissionalismo, a incompetência de tal forma grande, que a única maneira de tapar isto é baralhando ao máximo. Eu hoje já percebo, eu tenho que confessar, eu não pensei que isto fosse tão a fundo. O Ministério das Finanças é aquele que orienta, dizem eles, a par pública. Depois os nomes são todos a par pública. Por sua vez, a par pública é que tem a gestão, as águas. Depois as águas é que têm as outras águas. Depois os outros têm as garrafinhas. E depois não sei o quê. Eu agora percebo porque é que eles não se entendem, porque eles nem devem saber quem é quem num puzzle deste tamanho. Mas e desta é interessante dimensão. dizeres isso, porque há, de facto, funcionários públicos que não sabem quem é o administrador da empresa onde eles estão a trabalhar, porque alguns deles não põem lá os cotos. Mas eu percebo isso. Viu-se agora na TAP, perguntaram pela uma senhora que foi contratada com o módico salário, salvo erro, 12 mil euros, para ir analisar, fazer uma análise sobre o pessoal de bordo, e toda a gente diz que nunca lá viu. Nunca lá viu. Agora, na Assembleia, na Comissão, ele diz que não, que ela vai lá. Ela vai lá, mas ninguém vê. Portanto, é malta distraída. Isto é tudo mal intencionado. Há gente muito mal intencionada que diz que as pessoas que não vão lá quando elas estão lá o tempo inteiro. Isto também temos que contar com isso. Também não podemos só dizer o PS só faz as neiras. Isso também não é verdade. As outras pessoas também... Muito mal intencionada, gente muito mal intencionada. E por isso é que... Sim, mas é que isto não é de rir, é que é mesmo gente muito mal intencionada que não só querem o mal dos outros, porque há uma coisa que nós temos que ter a certeza. A grande preocupação deste governo é tratar-nos da saúde. E veja-se, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde. Nós tínhamos as urgências fechavam. E estava mal. Mudou-se o ministro. E o ministro veio e oficializou o fecho das urgências. Agora é rotativo. Portanto, ele quer nos tratar completamente da saúde. Fecham uns, outros dias Neste fecham momento,
como isto é um problema gravíssimo e como ele tinha que tomar medidas, ele tomou de facto uma medida séria. Vão deixar de se vender tabaco em 2025 nas tabacarias e não sei o quê, porque por isso é que eu cheguei a uma conclusão. Será que isto é mesmo só fumaça? E é só fumaça. Isto é um governo de só fumaças. O Ministro da Educação não consegue gerir coisa nenhuma. Por isso é que eu digo que eles, a única coisa que conseguiram fazer foi uma maioria de greves, uma maioria de asneiras, uma maioria de falta de profissionalismo, uma maioria disso tudo. E temos um Ministro da Educação que agora vai tomar uma atitude que ele diz que todos ficarem contentes. Acho esquisito, porque Ninguém ficou. ninguém ficou. O único que ficou contente acho que foi ele, mas ele estava à espera de... Mas eu faço uma pergunta ainda mais grave. Então, se aquilo que ele ia fazer era, era tão bom para os professores, porquê é que demorou este tempo todo para o fazer? Anda em guerra com os professores há meses e meses e meses. Então, só agora é que a medida tão boa que ele anunciou, e ninguém ficou contente, o que é de admirar. Lá está, mal intencionados. Olha que Ele é muito bem intencionado, os outros é que são mal intencionados. As duas convidadas que te antecederam, a Célia Sousa e ontem a Renata Câmara, ambas professoras, estavam extremamente desiludidas com esta decisão e surpreendidas porque o ministro, sendo professor, ele tem o conhecimento das dificuldades e tomou esta opção que foi explicada ontem. Não sabe, ele não consegue fazer mais, ele pode ser professor, mas vamos lá ver, na faculdade eu tive... Será que ele pode? Eu na faculdade tive um professor, e esse sim, um grande professor. Eu tive medicina, saí, não acabei o curso, portanto não... e tive um grande professor, e assim, um grande professor que me disse: João, há uma coisa que tens a ter a certeza, na faculdade ensina-se tudo até ser estúpido. Não sei qual é a cadeira dele. Ele é professor de cadeira, não sei. Quando olhamos, entretanto, também para aquilo que, de alguma forma, tem estado em cima da mesa, a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, agora mudou, digamos, o presidente, ou quem está a presidir, e entrou, creio que não estou enganado, o Lacerda Salles, que fazia parte da equipa que estava a tratar da Covid, ou lá o que é, e depois teve uma intervenção ofensiva para cerca de 400 mil portugueses, que foram aqueles que votaram num determinado partido. É que não falou do partido, falou de quem votava naquele partido, e agora está a presidir uma comissão parlamentar de inquérito que o PS e o Governo querem bloquear totalmente para que não se saltem mais nabos da púcara. Outra coisa que não me admira, porquê? Porque as asneiras que vão aparecer, com toda a certeza, vão ser de tal forma grandes que eles mesmo querem tapar. Mas eu já tenho pena deles. Eu, a determinada altura, até começo a sentir pena deles. Porque quando incompetentes vão para determinados lugares, está-se à espera que apareçam decisões de grande competência. Claro que não. Eles fazem as asneiras todas, rodeiam-se da gente que quer, sempre lambotas, sempre yes-mans, porque isso tem que ser, é fundamental. Do partido, ainda por cima, com interesses dentro do partido e com alguns, como diz aí o artigo, um homem de peso dentro do PS. É uma coisa que se verifica em quase todos eles. É um homem de influente dentro do PS. É um homem influente no aparelho. É um homem influente... Falam em homem influente dentro do partido, como se isso servisse para quê? Para mim não me serve para nada. Portanto, é natural que eles agora queiram tapar o mais possível. Eu só espero é que a Comissão, tu disseste bem, de uma maneira geral, infelizmente, as comissões são uma coisa assim, parece um entretenimento, uma brincadeira. Se isto fosse levado a sério, seria um dos lugares mais perigosos. Mas, para isso, é necessário que as pessoas que lá estejam também tenham verticalidade. Eu, por exemplo, quando vejo determinado tipo de respostas, eu quando vejo, por exemplo, o próprio João Galamba, e agora não tem a ver com João Galamba, que eu já vi outros a fazerem da mesma maneira, a falar, o António Costa a falar com os deputados e a dizer: eu isso não respondo, ou isso não, como uma ministra que houve qualquer que disse, não respondo porque não me apetece. Eu não percebo porque é que nos mandam prender. Eu não percebo porque é que nos mandam prender. Ou então, se não têm possibilidade disso, levantam-se todos e vão embora. Porque aquilo é uma comissão de inquérito. Primeiro, quando o Primeiro-Ministro ou um Ministro vai à Assembleia da República, é para responder.
Não é para dizer que não se lembra, que não sei o quê, ou para fazer floreados de tipo político. Será que o Augusto Santos Silva mandaria prender ou chamaria a polícia como ele andou a ventilar que podia fazer a deputados mal comportados? Sim, depende do partido. Ele é capaz de depender do partido. Isso é que é lamentável. Isso é que é profundamente lamentável. Eu, como disse, eu não gosto de partido A, B ou C. Não gosto. Mas a em termos democracia faz com eles tem que os faz. tratar todos por igual. Na ditadura é que... Aí não me venham cá, ai que ditadura que era pior, com certeza. Mas a vermos como trabalham alguns sistemas de informação, a vermos como algumas polícias trabalham, por exemplo, em Sintra, repito, falo sempre no Manuel Ildefonso, maltratado, espezinhado. O Presidente da República tem conhecimento, a Assembleia da República tem conhecimento, a Procuradoria-Geral da República tem conhecimento. A atuação qual é? Nenhuma, continua exatamente na mesma. Agora eu percebo, porque os de cima também estão exatamente na mesma. Mandam fazer, isto é Eu digo isto há muitos anos e cada vez isso se consolida mais. Isto é a república monárquica única no mundo. Somos uma república monárquica, sem reis e também sem presidente. Porque, entretanto, o interessante disto é que vemos muitas intrigas na corte. E por falar só intriga. em intrigas na corte, tu tinhas alguma expectativa na intervenção de Marcelo relativamente à não demissão ou não aceitar o António Costa não aceitar a demissão de João Galamba? Não, conhecendo como conheço o Marcelo Rebelo de Sousa, que eu não considero o meu presidente. Aliás, eu já disse várias vezes, eu por mim, a figura do Presidente da República não existia e era substituído por um Conselho de Cidadãos, uma Assembleia de Cidadãos, uma coisa qualquer de cidadãos, a quem toda a gente responderia. E já disse como, etc., mas isso depois ficaria para outras núpcias. Mas, independentemente disso, respeito. Agora, gostava de ser respeitado. Eu só posso respeitar quando sou respeitado. E eu acho que não fui respeitado. Porque o Marcelo Rebelo de Sousa apareceu ali não como Presidente da República. Aquilo que eu interpretei é, voltaram a chamar o comentador Marcelo Rebelo de Sousa e ele foi lá fazer uns comentários. E fez uns comentários, mas faz-me lembrar a anedota do auditor. O auditor é aquele que diz, confirma aquilo que toda a gente já sabe. Foi o que ele lá fez. Ele disse aquilo que toda a gente sabe. Então e depois? Chegou ao final e vou ficar a ver. Eu também. Eu também fico a ver. Aliás, eu tenho estado sempre a ver. Este circo. Isto é um circo. E ninguém diz, parem com o circo, porque isto... basta só uma coisa. Para parar com o circo, basta só lembrarem-se do número. 4 milhões de pobres. 4 milhões de pobres. O que é que nós estamos a fazer? Também já o disse, na minha opinião. Nós temos que gerar riqueza, dê por onde der. Que riqueza é que se tem gerado? João, aí é onde eu penso que aquilo que disseste há pouco em tom de ironia seria essencial, é reformular o sistema fiscal e a fiscalidade em Portugal, porque os portugueses trabalham e os portugueses ganham. Agora, vemos o que o Estado retira, aquilo que é o rendimento do trabalhador e também das próprias empresas, e retorno não temos positivamente nenhum. João, agora percebo que eles até final, se calhar nem serão assim tão maus. Para pagar esta tropa fandanga toda, quando isto era um ministro, um secretário de Estado, ou 2 ou 3 ou 4 os que quisesse, um diretor, um subdiretor, e acabava-se a festa e depois era por aí mesmo. Não. Eles fazem. Porquê? Porque eles têm que ter boys e girls nos lugares para manter a malta. Por isso é que isto é sempre assim. Porque depois não é só eu sou nomeado para secretário de Estado e não é o meu voto, é o meu, dos meus amigos, da minha família, de todos aqueles que gravitam ali da minha área de influência. E como vês, eles são todos influentes dentro do partido. E fora do partido também devem ser. Então eu acho que isto tem que acabar. Já só acredito que isto vai acabar no dia em que a imagem que aparecia inicial era de um barco a afundar. Não sei se reparaste que no barco ia um a queixar-se que a porta estava a chiar. É aquilo que é como nós resolvemos os nossos problemas em termos de ministros.
No Titanic a orquestra tocava, mas isso era uma coisa fina. Aqui não. O barco está. Has de reparar bem no vídeo, se não vês lá um que diz a porta está a chiar. E, no entanto, Que é o que nós fazemos como Ministro da Educação, como Ministro da Justiça, que se prestou àquele papel nisto do computador. Agora estão a dizer que o homem, ontem, deram a entender que afinal o homem teria distúrbios psicológicos. quem? Eu acho que O assessor. O assessor. Pelo menos foi aquilo que eu entendi, assim, rapidamente. Lá está. Quando se prega uma mentira, diz que é 10. Eu acho que eles, o número para eles é mais. Porque agora estão a tentar menosprezar, não. Tentar deitar abaixo a sua imagem. O que eles não veem uma coisa é que o maior imbecil no meio disto tudo é quem o contratou. Eu sou o dono desta televisão, contrato, vejo que tu que não funcionas bem da cabeça, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr logo na rua, arranjar uma maneira de resolver o problema. Então eles só viram agora que ele te levava o computador para casa. Não me digam. Então, eles já têm um percurso. Eles já têm um percurso. Sim, mas espera, mas eles próprios dizem. Eu tenho uma quarta classe mal tirada, eu não sou muito inteligente, portanto, mas reparei em coisas que eles diziam. Então eles diziam que ele levava sempre um computador para tomar notas. Espera aí, mas ele tinha vários computadores? Eu acho que não, que era sempre o mesmo. Se ele tinha os computadores para levar notas, ele já levava o computador antes, não? Então ninguém viu. Que era o computador, o tal, que tinha as coisas tão importantes e não sei o quê. Então essas coisas eram tão importantes, como é que deixavam assim ter acesso a qualquer gato de sapato? Será que ele era qualquer gato de sapato? Eu no outro dia perguntei se realmente a atuação do SIS teve que ver com os segredos de Estado que estariam no computador. Eu digo que aquelas pessoas que indevidamente têm acesso a segredos de Estado são chamados espiões, mas a ele não lhe fizeram nada, pelos vistos, não é? Mas ele tinha tudo. Então, se eles próprios dizem que ele levava, queriam ver as notas no computador, onde ele tinha tantos assuntos tão importantes, eles dizem, para se defenderem de uma, só fazem asneira nas outras, que dizem que levava sempre para reuniões, levava sempre o computador. Então, é só agora é que viram. E isto apresenta, digamos, esta informalidade, isto temos visto agora, e não somos contra as novas tecnologias de todo, mas decisões por WhatsApp, estratégias, definições de situações absolutamente essenciais para o país através deste tipo de mensagens. Isto é a degradação, por assim dizer, da forma de fazer política também. Eu, na minha vida profissional, aprendi uma coisa sempre. Mesmo após um telefonema, eu fazia sempre a seguir um e-mail. De acordo com o que conversámos, com o que falámos, vai-se então fazer assim, 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 assado. Ora bem, estes fulanos, dada a falta de prática, a falta de profissionalismo, dada a falta de conhecimento, dada a falta de uma data de coisas, eles nem sequer isso sabem fazer. Eu não me importaria estar numa empresa e eu era teu administrador e tu telefonás a dizer deves fazer isso, faz, avança. Mas de seguida, tinha que haver obrigatoriamente um e-mail teu para que fosse respondido por mim a dizer sim senhor, estamos de acordo e tal. Eles não fazem nada disso porque eles não sabem. São incompetentes mesmo. Isto não é feitio. Não é defeito, é feitio. Portanto, é nisso que o povo tem que acordar de uma vez por todas. Tem que olhar para quem põe à frente dos destinos da nação. E convença-se de uma coisa, convença-se que a única entidade que de facto pode e deve tomar os destinos da nação, e para isto funcionar bem, curiosamente, na minha opinião, é o povo. É o povo como cidadão. Não é o povo comunista, não é o povo socialista, não é nada disso. É o cidadão português.
Está na altura de tomar rédeas da situação e dizer acabou a festa, Sermos meus capazes senhores. de ver além das nossas diferenças e unirmos pelo menos a dizer que Com certeza. isto é que não. João Chaves, Com certeza. obrigado. E por falares tanto em incompetente, faz lembrar a frase de um empreendedor conhecido que dizia que a pior coisa que eu posso ter numa empresa é um incompetente proativo, porque vai multiplicar a sua incompetência. João Chaves, obrigado. Obrigado a si que nos acompanhou em mais Isto é o Povo a Falar. Resta-me desejar-lhe um ótimo fim de semana. Já sabe que segunda-feira estamos de volta. E não se esqueça de passar pelas redes sociais e dar-nos o seu apoio. Obrigado.